Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o duelo com o Corinthians no estádio do Morumbi. Boa noite, Rogério. Bem, gostaria que você, claro, falasse do jogo como um todo, mas principalmente sobre a sua opção inicial de escalação, sem o Luciano, depois com a entrada dele e a melhor evolução do São Paulo no segundo tempo. Bom, acho que o Luciano vinha de 4 jogos consecutivos, assim como o Caleri ficou fora de um, o Nestor ficou fora de outro, o Mendes ficou fora de outro. Hoje nós fizemos essa rotação e porque nós queríamos testar 2 volantes de mais pegada no meio, Pablo saindo um pouco mais para o jogo, Mendes ficando mais como o primeiro na construção e o Nestor um pouco mais adiantado para ter um pouco mais de força de marcação. Infelizmente nós falhamos no primeiro tempo em 2 bolas que praticamente o Corinthians teve durante, acho que teve 3 oportunidades aí durante todo o jogo, nas 2 nós cometemos erros e aí depois tivemos que arriscar, voltamos com o meio de campo para o segundo tempo recuando o Nestor, mantendo o Mendes, colocando o Luciano, mais a entrada do Caio do outro lado para tentar ficar mais ofensivo, já que perdimos por 2-0. Como jogo, eu acho que nós fizemos um bom jogo, especialmente um bom segundo tempo, nós controlamos o jogo, tivemos boas oportunidades de gol, eu acho que o adversário foi mais assertivo, teve seus méritos, né, nas 2 jogadas. Eu acho que nós tivemos uma leitura errada nas jogadas, mas serve para aprendizado. Eu acho que nós temos chance de encontrar o Corinthians ainda à frente e eu acho que serve como aprendizado. Muito ruim o resultado, claro, não tenha dúvida, sair daqui 50 e poucas mil pessoas e você perder um clássico para um dos grandes rivais é sempre ruim, mas como vislumbrando o futuro, o jogo que nós fizemos, eu acho que pode ser positivo, dá para tirar coisas boas para, se a gente conseguir, logicamente, chegar nas fases decisivas do campeonato, a classificação, que é o que a gente espera, e ultrapassar o nosso chaveamento, que a gente possa ter construído coisas boas durante esse período. Rogério, tudo bem? Ainda em cima disso, você explicou, né, qual foi o seu plano de jogo, o que você pretendia tirando o Luciano. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, às vezes a gente faz, né, no seu caso, faz um plano de jogo e o plano de jogo não funciona. Você entende que ele não funcionou e no segundo tempo você teve que corrigir a sua estratégia do primeiro, até porque em vários momentos parecia que o Luciano estava meio encaixotado ali naquela... Com os zagueiros e os volantes do Corinthians em volta, e muitas vezes o Mendes e o Pablo estavam tentando armar as jogadas. Você acha que esse plano não funcionou e depois teve que corrigir no intervalo? Não, mas a função deles é armar jogadas mesmo, os jogadores que vêm de trás, os zagueiros, mais o Mendes, a função, quando um time joga em linha baixa, o adversário se defendeu hoje praticamente durante todo o tempo numa linha baixa, apostando nos contragolpes, que é característica dos seus 2 principais jogadores de frente, ou até os 3, se você colocar o Adson, que é um menino rápido também. Então quem tem que iniciar realmente o jogo são eles. O Luciano, eu acho que quando entrou bem. Ele fez uma função boa por trás do Nobre, fez o gol, teve a chance no final de fazer o segundo gol, a bola, né, passou, acho eu, muito próximo, não vi exatamente por trás do gol o lance. Eu acho que ele flutuou bem, Pedrinho quando entrou bem, o Rato já estava um pouco cansado, porque é o 5º jogo consecutivo dele. O David foi para o outro lado. Eu acho que nós tivemos coisas boas de controle de jogo, tá faltando um pouquinho de ajuste, treinamento, repetição, melhor finalização, coisa que a gente trabalha bastante, mas nós tivemos, eu acho que se você for analisar o jogo, nós criamos bem mais que o adversário, controlamos o jogo melhor que o adversário, e eles foram, dentro da estratégia deles, talvez foram mais felizes nos contragolpes, onde escaparam 2 vezes e tiveram a oportunidade de marcar seus gols. Rogério, tudo bem? Boa noite. Ainda nessa linha sobre mudanças, sobre possibilidades e opções que você tem em banco de reservas e dentro do elenco, queria que você falasse de uma peça que você elogiou numa coletiva passada, que é o Marcos Paulo. Hoje ele ficou no banco de reservas, era uma opção para você na segunda etapa. Você falou que ele talvez seja o melhor cara para fazer uma função de 10, né? Técnico, muita qualidade, mas que faltam algumas coisas. Queria que você falasse, deixasse mais claro assim, a parte física, falta falta mais a parte física, falta mais ele evoluir nessa parte física, porque a função de um 10 é amar o jogo, mas ele também precisa se recompor defensivamente, né? Ele precisa acompanhar o volante adversário. Nisso o Luciano está
tá um pouco à frente. O Luciano veio melhor esse ano na parte física. O Nestor também faz isso melhor na parte física, né? Então ele precisa se aprimorar nesse sentido de jogo. Tem que ter o sentido coletivo do jogo. Isso não é uma crítica, é só uma observação. Para que ele possa ter mais minutos dentro de campo. Eu gosto muito do Luciano exercendo essa função. Hoje nós tentamos, né, ser um pouco mais precavidos com esses dois volantes e o Pablo com um pouco mais de saída, mas não fomos felizes porque sofremos gols mesmo controlando o jogo, nós acabamos sofrendo nos contra-ataques e dentro dos gols também nós erramos coberturas, não fizemos exatamente o que tomamos, decisões talvez precipitadas, né? E por isso cedemos os gols ao Corinthians, além do mérito do Corinthians de também ter um bom time, um time qualificado. Rogério, tudo bem? A gente até conversou na quinta-feira. Eu te perguntei sobre a confiança do Orejuela, você falou que sentiu uma certa... Hoje aconteceu o seguinte, como o resultado de quinta-feira foi bom, a torcida não pegou. Hoje pegou no pé dele bastante depois do segundo gol. Não sei se você mudou por causa disso, ou se foi taticamente pensando numa outra fórmula para reverter o resultado. Como fazer? Porque assim, os 3 próximos jogos, embora 2 como visitante, você sabe que a maioria vai ser de torcedor de São Paulo, em Santo André e em Limeira. E depois o Santos. Como fazer para evitar que o Orejuela caia num ciclo de vaias, mesmo quando ele jogue bem, que já aconteceu com outros atletas aqui no São Paulo até recentemente? Pois é, isso é uma coisa que a gente não controla. A substituição, eu acho que um pouco pelo lado psicológico do jogador, depois de ser vaiado durante boa parte do final ali do primeiro tempo. O Caio é um improviso, logicamente, na lateral direita, não tenho como negar para vocês, mas infelizmente nós temos todos os laterais direitos lesionados. Mas era um jogador mais ofensivo, nós precisávamos desse 1 contra 1, tanto que ele faz uma boa jogada trazendo para dentro, um cruzamento. O David por muito pouco não empata o jogo, né? Depois de ter feito o gol com o Luciano. Ele vai ter que ser forte e ele vai ter que jogar outras partidas, sim. Nós não temos outros laterais. O torcedor, eu entendo, o torcedor às vezes ser incompreensível ou tomar a decisão de vaiar dentro do jogo. É sempre mais difícil para um atleta jogar com vaias, né? Mas vai aí da parte psicológica, da parte mental dele, de se concentrar, porque ele tem que jogar. Nós jogamos jogos seguidos, agora nós temos uma semana. Não volta nenhum dos laterais, nem o Moreira, nem o Igor, nem o Rafinha não voltam essa semana. Então ele vai ter sequência de jogos, ele tem que ajudar, é o atleta do clube e nós temos que tentar dar. Ele tem que ter força mental e nós temos que ajudá-lo a que ele complete os jogos, a que ele faça jogos, a que ele dê uma assistência, a que ele produza algo para que inventa esse sentimento do torcedor, as vaias do torcedor. Rogério, aqui vou insistir um pouco nessa questão, porque a regra, ela me parece obsoleta hoje, mas ela existe, do limite de estrangeiros. E para jogar o Orejuela hoje e outros jogadores que foram escolhidos, o Galopo ficou fora. E muita gente entende que o Galopo era um cara que estava com confiança, 4 gols em 4 jogos, que ele estava numa fase boa. Você chegou a pensar em uma forma de aproveitar esse jogador e aí abrir mão, até mesmo foi citado o Orejuela, de um jogador que já não tem a confiança da torcida, ou nunca passou pela sua cabeça isso? O Galopo não joga de lateral direito, sabe? E aí eu tenho o Mendes, que é volante, o Caleri, que é 9, eu tenho os 2 zagueiros de 3, que só tem no elenco, 2 zagueiros são estrangeiros. Como o Galopo não joga de lateral direito, eu prefiro colocar um lateral de origem, por isso ele fica fora, não só ele, como o Neves também ficou fora hoje, né? 2 jogadores que, dentro das possibilidades que nós temos para levar para o jogo, é a realidade, não adianta. Claro que é triste você deixar Neves e Galopo fora, se numa totalidade de 23 atletas, eles poderiam estar dentro sem dúvida nenhuma, poderiam estar dentro dos 23. Agora, não tem como, foi talvez um erro nosso até de planejamento, né? Ter esses jogadores e não poder utilizá-los. Para utilizar o Galopo, eu tenho que tirar um desses jogadores. E eu não tenho nenhum lateral direito. E ele não joga de lateral direito, o Galopo. Então, por mais que
eu sei que as pessoas às vezes não têm o conhecimento, não sabe o torcedor, mas essa é a realidade do momento. Alguém tem que ficar fora diante das escolhas. O Mendes, na minha opinião, fez bem a primeira função de volante. O Caleri é o 9 do nosso time. E de 3 zagueiros, eu só tenho 3 zagueiros. Eu não posso nem, se eu quisesse deixar um zagueiro estrangeiro fora, eu tenho 2, e aí eu não tenho. No momento, infelizmente, com a lesão do Ferrarese, com o Diego ainda não estando pronto para voltar, essa é a nossa realidade. Não é porque a gente não queira levar o atleta, e sim pela necessidade da posição. Rogério, aqui. Eu percebi em alguns momentos o Wellington e o Rodrigo Nestor, especialmente, quando tocavam na bola, a torcida, uma certa impaciência. O São Paulo, nos últimos anos, já sofreu com alguns jogadores assim, que acabaram até saindo, o caso do Igor Gomes, por exemplo. Como lidar com isso, com os atletas e com a torcida, para que não haja um desgaste também para esses jogadores? Eu acho que o torcedor ele expressa seu sentimento no jogo pelo resultado em si. 2-0 no primeiro tempo, é natural que qualquer erro que aconteça, vai dominar uma bola, ela escapa, vai tentar um drible, erra. É natural que o torcedor vai, não é pelo atleta, pelo que eles, mas sim pelo momento, pelo jogo. Um clássico contra o seu rival, perdendo de 2-0. Você vê que quando ficou 2-1, por mais que ocorresse um erro, o torcedor aplaudia e deu força pra gente para tentar, nos minutos finais, empatar o jogo. Então eu acho que vai muito do momento. Morumbi, 50 e poucas mil pessoas, perdendo de 2-0, qualquer um que erre, o torcedor vai ter aquele barulho no estádio de decepção. Então eu acho que o Wellington também jogou todas as partidas. Nós contratamos o Caio para ajudar nessa função, porque o custo nos favorecia. E nem é um especialista nessa posição, mas é que os especialistas dessa posição tá num momento difícil de contratar e precisa de dinheiro, e nós não tínhamos. Então nós vamos tentar ajustar o Wellington e o Caio. E na lateral direita, infelizmente nas laterais nós não temos muita opção no momento, porque tem muita gente machucada. E aí nós não conseguimos fazer muitas trocas, ou quando faz uma troca com improvisação, como foi do Orejuela pro Caio Paulista. Mas aí é uma responsabilidade minha, eu tenho que tentar dar um jeito diante das circunstâncias. Quando todos estiverem, nós podemos fazer uma troca de lateral por lateral, posição por posição, né? Escolher, um começa um jogo, o outro começa outro, um entra durante o jogo, mas por enquanto, no momento, é o que nós podemos fazer. Rogério, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de saber se você tem uma ideia de meio-campo na sua cabeça, assim, com o Pablo Maia e o Mendes um pouco mais à frente, que você comentou que gostaria de jogar assim, ou se vai rodando conforme os jogos? Não, eu gostaria, mas eu entendo que o Mendes ele consegue desenvolver bem a função de primeiro volante, e eu notei que ele não se sente confortável para jogar como segundo. Até sai, às vezes, no segundo tempo ele saiu um pouco mais, mas ele gosta mais de fazer essa função de primeiro volante. Então, se você quiser um time mais marcador, o Pablo pode entrar, não vai ter a mesma técnica que o Nestor tem, por exemplo, quando joga ali de segundo. É uma função que dificulta um pouquinho para a gente para ajeitar, tanto que depois tivemos que voltar o Nestor e colocar o Luciano. Mas sempre tem 4 ou 5 jogadores que a gente vem rodando nessa função das 3 funções de meio campo, né? Não tem, é uma escolha que vai muito de acordo com o adversário. Você vê, hoje nós jogamos com o time, talvez, dos 5 jogos, melhor postado defensivamente, com 2 caras de mais marcação no meio, e sofremos 2 gols. Nos outros jogos, nós não sofremos. Mas é que os gols, eles não derivam até o primeiro deriva de uma falha, uma bola cruzada. Os nossos 2 primeiros volantes estão fora da área, enquanto a bola vem para trás e o Adson faz o gol, né? Poderíamos ter uma cobertura um pouco melhor. O segundo já é um erro básico de atravessar 2 zagueiros para cobrir uma bola e deixar a área livre, né? Então, assim, jogo após jogo, nós vamos notando e tentando, dentro do que a gente tem, fazer a melhor formação para cada adversário. Que no fundo, Rogério, nesses 5 primeiros jogos, eu tinha a percepção de que o Caleri estava tendo menos chances para finalizar em relação ao ano passado. Era só uma sensação, mas olhando os números do Footstats, eu vi que o Caleri hoje é o 5º atacante do São Paulo que menos finalizou. Está atrás do Rato, do David, do Luciano e do Pedrinho. Isso acontece porque essa mudança de esquema tático que ainda precisa engrenar,
É, porque a maioria desses jogadores que você falou, Pedrinho, um jogador que vem trazendo por fora, traz para dentro, finaliza muito, né? Você tem que aí ver o estilo de finalização. Luciano, um jogador que traz para dentro, né? Rato, finaliza bastante por natureza, já é um jogador. Então são jogadores que chutam de fora da área a maioria das bolas. O Caleri é um finalizador de área, ele é um jogador para que as jogadas venham do lado e cheguem nele para fazer o gol. O Galopo, por exemplo, que quando jogou de centroavante, fez os gols finalizando de dentro da área, estando presente dentro da área. Se fosse o Caleri, poderia ele ter sido o autor daqueles gols, né? Então, nós muda um pouco o estilo. Esses jogadores são jogadores que finalizam, chutam muito de fora da área, por isso conta muito por estatística, talvez. Mas o Caleri, quando tiver a chance de gol, vai estar numa posição melhor, provavelmente, de finalização do que esses jogadores que você citou. Rogério, boa noite. Depois do jogo contra o Palmeiras, a gente te perguntou sobre o Luan e você disse que ele vinha fazendo um trabalho também específico. Hoje ele jogou um pouco mais de tempo. O Luan tem condições de ser titular? Ou como é que está esse trabalho que ele tem feito? Não, todos têm condições de ser titular. Você tem que ver se o atleta consegue girar no ritmo que o time joga durante 90 minutos, né? Marcando pressão, principalmente contra um time o Corinthians hoje jogava com dois homens, os três, o central e os dois atacantes de muita velocidade. Isso ele sofre um pouco, você vê até pela maneira como ele faz as coberturas depois até a saída. Tem horas que o Alan Franco faz a saída, ele vem se recuperando. Então é normal que ele ganhe minutos, jogue mais um pouco até ele se condicionar bem e estar em ritmo de jogo. Ele pode ser usado como o Neves, por exemplo, pode ser usado como o Pablo, todos eles podem ser titulares, todos eles podem ser usados. Basta ver quanto cada um suporta num ritmo alto, num ritmo do jeito que a gente joga, no sistema que o time joga. Oi, Rogério. Hoje a gente teve a estreia do Caio Paulista, né? E você disse que improvisou ele na lateral direita. Ele é um lateral esquerdo e atacante. Acho que ele nunca chegou a jogar na lateral direita. Eu queria que você falasse um pouquinho da estreia dele no São Paulo e que você também falasse se você enxerga ele como uma real opção para a lateral direita, assim, pensando em jogos futuros. Não, honestamente, tendo os jogadores que nós temos à disposição, ele é um jogador contratado para a lateral esquerda. Hoje ele fez a função na lateral direita, porque como o Corinthians baixou muito a linha, ele jogando próximo à linha, ele fazia uma função já que eu lembro dele fazendo no Avaí, fazendo no Fluminense, que é o jogador mais avançado pela ponta, que recebe essa bola trazendo para dentro para construir jogada. É claro que ele ainda tem pouco treinamento, pouco entrosamento, falta ritmo para ele até de jogo, né? Mas eu não vejo ele como lateral direito. Foi excepcional, foi uma decisão de momento pelo resultado do jogo. Se nós tivéssemos um dos outros 3 jogadores que atuam nessa função, com certeza ele não teria entrado na lateral direita no jogo de hoje. Rogério aqui, boa noite. Rafael Jacobuti da Rádio Craque Neto. Rogério, o torcedor São Paulino entende que a equipe está no processo de formação, reforços chegando, e tendo 3 clássicos na sequência, né? Em menos de uma semana. O quanto isso prejudica o trabalho e qual a análise que você faz nesses 3 jogos? Eu acho que nós jogamos bem contra o Palmeiras, né? Se referindo no último domingo, foi um jogo bem equilibrado, até nos números, você vê que é um jogo bem equilibrado para quem jogou fora de casa com o Palmeiras. A Portuguesa nós jogamos meio campo para frente, fizemos 4 gols. Hoje nós voltamos a criar um número grande de oportunidades. A gente tem criado sempre ao longo dos jogos, acho que o único jogo abaixo de 15, 16 oportunidades foi contra o Palmeiras, né, de finalizações. Então, a gente tem sempre criado bastante, nós precisamos melhorar a qualidade de finalização. Eu acho que hoje o Corinthians fez os gols, se propôs a defender e, logicamente, tentar o contra-ataque com o Yuri, com o Guedes na frente, mas nós tivemos controle do jogo, nós jogamos, pesou um pouquinho talvez esse tempo de intervalo de um jogo para outro, né? O Corinthians estava um pouco mais descansado, isso pro fim do jogo, os últimos 15 minutos, isso realmente, você acaba sentindo um pouco mais isso, os jogadores que participaram dos outros jogos, mas tivemos ainda, botamos o Corinthians contra seu próprio gol durante quase todo o segundo tempo, raros foram
Não lembro de finalizações. Acho que uma que o Roger Guedes escapou, que cruzou para trás ali, que o Rafael faz a defesa cortando um cruzamento, mas fora isso, nós controlamos o jogo, tivemos boas opções para fazer o empate. Uma pena a gente não ter conseguido, ao menos, não perder esse jogo ao final dele, diante das circunstâncias que o primeiro tempo se apresentou. Mas seguimos trabalhando, vamos trabalhar. Eu acho que tem coisas boas para se tirar disso. Eu acho que enfrentando o Palmeiras, a Portuguesa e o Corinthians, como se refere aos 3 clássicos, dá para ter uma noção boa do que a gente pode produzir para o restante do campeonato. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Boa noite.